Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde! Hoje o nosso tema vai ser sobre a cura da alergia. Sim, ela existe e ela é atingida na maioria das vezes. Primeiro, vocês têm que entender como que se dá o processo de cura. Os médicos, nós chamamos a cura de tolerância imunológica. Como o próprio nome diz, é uma tolerância, então a criança já está tolerando o que antes não tolerava e está tolerando imunologicamente, tá? Suas defesas estão tolerando aquela proteína. Lembrando que a alergia é uma reação imunológica do nosso sistema de defesa, então reação imunológica a uma proteína que vem de fora. Então por isso nós chamamos a cura de tolerância imunológica. Bem, primeiro conceito que a gente tem que lembrar é da sensibilidade. Cada criança tem uma sensibilidade diferente umas das outras. Eu vou dar um exemplo de uma criança com uma sensibilidade muito alta. É aquela criança que amamenta ao seio e que a mãe não pode nem ter contato com traços porque a criança reage intensamente. Essa é uma criança com uma sensibilidade alta. O que é uma criança com uma sensibilidade mais baixa? Sensibilidade mais baixa significa que ela tem que ter um contato maior com a proteína para desenvolver o sintoma, certo? Então uma criança, na prática, uma criança com sensibilidade mais baixa, o exemplo de uma criança que amamenta ao seio e que a mãe pode tomar leite à vontade e a criança não tem nada. Estou falando de uma criança alérgica. Existe o caso, então, da criança que a mãe pode comer o que for, tomar leite e a criança não tem nada. Mas na hora que você dá o leite para a criança, a fórmula de vaca para a criança, essa criança reage. Essa é uma criança com uma sensibilidade mais baixa. Então, o grau de sensibilidade de uma criança para outra vai variar. E o que acontece ao longo do tempo nas crianças alérgicas? Ao longo do tempo, a sensibilidade da criança vai diminuindo ao longo do tempo. Diminuindo até atingir a cura ou a tolerância imunológica. Então, no início, vou dar um exemplo da criança que amamenta ao seio. No início, a mãe tem que fazer, às vezes, uma dieta rigorosa. Se a criança tiver uma sensibilidade alta, ela tem que fazer uma dieta rigorosa. Depois de um tempo, a mãe já consegue comer os assados, por exemplo. E aí a criança não reage. Mas se a mãe comer um derivado fresco do leite, a criança vai reagir. Aí depois de um tempo, a sensibilidade vai diminuindo. A mãe já consegue comer um derivado fresco do leite. E a criança não tem nada. Mas se a mãe tomar o leite, a criança pode reagir. Depois de um tempo, a mãe come de tudo e a criança não tem nada. Mas se der o leite direto para a criança vai reagir. Até chegar o momento em que você consegue dar o leite de vaca para a criança e a criança não reagir mais nada. Então, o que acontece ao longo do tempo é que o nosso sistema imunológico vai mudando, ele vai desenvolvendo uma maturidade e ele vai começando a tolerar cada vez mais a proteína do leite. Então, no processo de cura, ele não é de uma hora para outra, pá! O processo de cura, ele é desenvolvido ao longo do tempo, porque precisa do tempo para a maturidade do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico, a sensibilidade da criança mais alta, a sensibilidade vai caindo, até chegar à tolerância imunológica, que a gente chama de cura. Então, esse é um processo que vai acontecer. E uma pergunta frequente que os pais estão fazendo muito é: como é que eu sei? Como é que a gente sabe, mais ou menos, isso aqui vai demorar para melhorar, mas essa criança aqui pode ser que já esteja melhor. Então depende de algumas coisas, depende de algumas situações. Então vamos lá. Primeiro lugar, depende do tipo de alergia. Lembrando que tem dois tipos básicos. Existem mais, mas os dois mais famosos. Alergia imediata, que é aquela alergia que o anticorpo E está muito aumentado.
que dá alergia imediata. 90% das vezes, nas primeiras 2 horas do contato, a criança pode desenvolver uma urticária, uma lesão na pele, um inchaço de olhos e lábios. Enfim, as alergias imediatas que nós já conversamos. As alergias imediatas, elas demoram mais tempo para melhorar. As alergias tardias, que não são pelo anticorpo E, elas melhoram mais rápido. Essa é a primeira coisa. Então, vamos dar um exemplo. Uma criança que os pais vêm aqui, a criança está com 1 ano de idade, comeu um pão de queijo e empolou todinha. Essa criança tem uma alergia imediata, IgE imediata. Essa criança não vai melhorar com 1 ano e meio, provavelmente nem com 2 anos. Ela vai demorar mais tempo para melhorar. Quanto maior a sensibilidade, em geral, maior o tempo para desenvolver a cura. Se a sensibilidade é menor, em geral, melhora mais rápido. Sensibilidade maior, normalmente demora mais. Então, nos IgEs mediados, se a sensibilidade for muito alta, a gente já sabe que vai demorar mais tempo. Se a sensibilidade for baixa, já sabe que vai ser mais rápido. Ainda assim, vai demorar mais do que nas alergias não IgE mediadas. Então, essa é a primeira coisa, o tipo de alergia. Então, pelo tipo de alergia, a gente consegue prever se vai ser curta duração ou vai ser uma duração maior. Bem, segundo, foi aquilo que eu já comentei agora, grau de sensibilidade. Criança muito sensível tende a demorar um pouco mais para demorar. Criança pouco sensível tende a ser mais rápido. Então, grau de sensibilidade também é diferente. Então, exemplificando na prática, uma criança que teve um sangue nas fezes com 1 mês, nunca mais, a mãe fez a dieta, nunca mais a criança teve nada. E a sensibilidade foi diminuindo. Aí, lá pelas tantas, por volta de 6 meses, a mãe começou a introduzir os assados e a criança não teve nada. Depois de um tempo, uns 9 meses, a mãe até arriscou um requeijão, um iogurte e a criança não teve nada. Provavelmente essa criança, com 1 ano, pode ser que já esteja bem melhor, né? A gente não gosta muito de falar de estatística, mas nas crianças que não são IgEs mediadas, né, aquelas tipo tardio, que melhora mais rápido, portanto, 50% mais ou menos melhora até 1 ano, 70% com 2 anos e 90% com 3 anos. Mas como eu falei, tem muitas variáveis envolvidas. Então vamos lá, retomando. Do que vai depender para o seu filho, para saber se seu filho vai curar mais cedo ou mais tarde? Primeiro, tipo de alergia. IgE demora mais, não IgE, tipo tardio intestinal, é mais rápido. Segundo, grau de sensibilidade. Grau de sensibilidade maior, demora mais para melhorar. Menor, de modo geral, melhora mais rápido. Terceiro, o grau de exposição dessa criança. Isso é uma pergunta muito frequente. Os pais perguntam, se eu fico expondo meu filho várias vezes ao alérgeno e fica tendo reação, eu estou retardando a cura? É uma pergunta frequente. Bem, se o seu filho estiver reagindo com intensidade e você estiver fazendo isso toda vez, por algum motivo, ou porque os pais não acreditam que seja uma alergia, ou porque está sendo mal conduzido e fica o tempo inteiro essa criança reagindo, ou mesmo porque não sabem, né, que é uma criança alérgica, estão indo para um outro caminho, né, achando que é uma outra coisa e a criança é alérgica e está reagindo. Essa criança demora mais para melhorar. Então, as crianças que têm diagnóstico tardio, então a criança que demorou 2 anos para descobrir a alergia, os pais sofreram muito nos primeiros 2 anos de vida, com muitas diarreias, muitas intercorrências, com 2 anos se fez o diagnóstico. Essa é uma criança que foi muito exposta, muito tempo. Então, essa criança que deve demorar um pouco mais para melhorar. Então, o grau de exposição tem relação sim, se for exageradamente. Se for uma coisa controlada, não vamos testar agora. Deu reação, a gente vai testar daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. Aí vai depender, claro, da intensidade da reação. Se uma reação muito intensa e IgE mediada, você não vai testar o mês seguinte que não vai ter melhorado. Os não IgEs a gente testa com mais frequência. Os IgEs mediados a gente demora mais, porque a gente sabe que demora mais para melhorar. Então, o grau de exposição e frequência de exposição pode influenciar também na melhora mais rápida ou não da alergia. Retomando então, nós já falamos 3 coisas que podem influenciar no tempo da cura, no tempo da tolerância imunológica.
Primeiro, o tipo de alergia. Segundo, grau de sensibilidade de cada criança. Terceiro, o grau de exposição e frequência de exposição. Bem, outro item, que esse é um pouco mais controverso, é com relação ao leite materno e fórmula. Existe uma tendência de que a criança que esteja no aleitamento materno melhore mais rapidamente da alergia do que as crianças em uso de fórmula, tá? Mas a diferença não é tão grande quanto se supõe. É uma pergunta frequente, a mãe está amamentando e a criança está com sangue nas fezes, e de forma recorrente, muito sangue, não está melhorando. Essa é uma criança que não compensa às vezes, se o sangue for muita quantidade, for diário, não compensa às vezes manter a amamentação para melhorar mais rápido, porque isso às vezes não vai acontecer, né? Então, tudo depende do grau de sintoma que a criança está tendo. De modo geral, no aleitamento materno, ele é melhor. Ele faz com que a criança adquira uma tolerância mais rapidamente, de modo geral, tá, gente? Outra coisa é que o aleitamento materno tem influência positiva sobre outros tipos de alergia. Sobre a asma, sobre a rinite alérgica, sobre a dermatite atópica. Então pode ter uma influência positiva sobre outras questões também. Bem, a quarta coisa que pode influenciar, a quinta coisa, né, que a gente já falou, então, o tipo de alergia, se é IgE ou se não é IgE, o grau de sensibilidade de cada criança, o grau de exposição e frequência, se é leite materno ou se é fórmula, e a outra coisa é o tempo de estabilização. Se uma criança está um tempo estável, essa questão tem a ver também com o grau de exposição. Então, um tempo de estabilidade maior, ela tende a adquirir uma tolerância imunológica mais rapidamente. Então, se a criança está mais tempo estável, sem sintoma, é uma criança que pode atingir uma tolerância mais rapidamente. Então, esses são os itens que a gente usa na clínica para tentar avaliar o prognóstico daquela criança. Prognóstico é a possível evolução futura daquela doença. Se o prognóstico é favorável, é bom, significa que é uma criança que deve adquirir a tolerância mais cedo, deve curar mais cedo. E é assim que a gente avalia quando pode ser que a criança tenha desenvolvido a tolerância ou não. E é por isso que a gente sabe mais ou menos se a criança chega para nós. Dependendo da história, a gente já tem uma ideia. Não pode ser que já esteja com uma tolerância imunológica, pode ser que esteja próximo de adquiri-lo, ou pode ser que no seu caso, mãe, você já possa comer alguma coisa com assados ou não. A gente usa então tudo isso como uma ferramenta de análise para saber se está próximo ou não, para que a gente possa conduzir melhor. Se a gente está enxergando que o tempo de cura não está próximo, que vai demorar, a gente não vai ficar expondo essa criança muitas vezes de forma desnecessária. A gente sempre tenta ser o mais assertivo possível. E a gente só consegue ser assertivo com base numa boa história clínica, quer dizer, com base em todas as informações que eu mencionei. E, claro, tem toda a vida, a história dessa criança. A gente leva em consideração tudo. O grau de adaptação da mãe à dieta, a frequência de outras doenças na criança, se é primeiro, se é segundo filho, como é que está a logística da família. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para saber exatamente o momento de você começar a introduzir alguma coisa ou não. Então, você vê que a cura ela vai existir na maioria das vezes, ela vai ficar tudo bem, mas existe como a gente prever qual então que vai ser esse momento que está se aproximando dessa estabilização. Bem, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Nós vamos abrir agora para as perguntas, tá? De preferência sobre esse assunto. Vamos ver aqui.
Só um minutinho, já estamos abrindo aqui para as perguntas. Aqui? Tá. Cleide. Começa... Ah, não. Começa lá de cima, né? Bem. Boa pergunta, Sara. O que você pode me falar sobre o uso de probiótico em APLV? Lembra que eu comentei com vocês que a sensibilidade vai diminuindo ao longo do tempo, né? E é um sonho de todo mundo ter alguma coisa que a gente possa fazer para que essa cura seja atingida mais rapidamente, para que a tolerância imunológica seja atingida mais rapidamente. E tem uma coisa que chama indução da tolerância oral. Quando você induz a cura, você induz a tolerância. E isso tentou-se fazer isso com probiótico. Só que até o momento, os probióticos, tem vários estudos a favor, outros contras. Quando se mistura todos esses probióticos à luz da ciência, das organizações científicas que se debruçam sobre esse assunto e analisam esses trabalhos, hoje é considerado que não tem evidência de que o probiótico ajuda na indução da tolerância oral. Que o probiótico faz com que a tolerância oral seja atingida mais precocemente, que a cura seja atingida antes. Então, não tem ainda, no momento, embasamento para se sustentar o uso de probiótico para todo mundo. Com essa finalidade. Então, infelizmente, foi uma promessa o probiótico. Vamos dar um probiótico que ajuda a melhorar mais rápido. Infelizmente, os estudos mostram que usando probiótico, usando placebo, comparando... É muito difícil comparar duas crianças alérgicas, porque é um universo muito heterogêneo. Mas até o momento, não parece que teve um resultado satisfatório. Vamos lá. Olá, doutor. Meu bebê, 4 meses, está fazendo uso de glutamina e se enforra há 15 dias. Desde então, não tem tido mais sangue nas fezes e outro. Tá. Qual o tempo seguro sem reação para iniciar a TPO? Está em aleitamento materno, está sem sangue nas fezes, está com 4 meses. Normalmente, a gente espera umas 6 semanas, né? Com a criança estável, de modo geral isso, 6 semanas estável para você tentar reintroduzir algo na sua alimentação. Isso vai depender de outros fatores, mas de modo geral é isso. Bem, Flávia, qual a chance do bebê não mediado, com sintomas gastrointestinais, ficar curado até 1 ano de idade? A resposta rápida e simples é 50%, metade. Nessa idade já melhora. Mas o ideal é que a gente tenha um certo nível de adaptação da mãe à dieta e de adaptação de tudo, que é impressionante. Quando está tudo bem adaptado, tudo certinho, a pressa ela acaba, ela não existe mais. Claro que você sempre vai desejar cura, mas não tem pressa. Porque nessa idade a criança não come guloseimas, não deveria comer absolutamente nada, para a criança não faz falta nenhuma. É toda uma questão da dieta materna. E se estiver bem adaptado, a pressa some. Nessa hora que você está sem pressa, sem preocupar, é que você está no ponto já, você está sendo bem conduzida. A estabilização é devido ao uso de probióticos? Não é devido ao uso de probióticos. Bebê de 4 meses que só faz cocô aguado, pode ser APLV? Pode ser APLV. Já fez no máximo 3 por dia e ficou 2 sem fazer. Bem, diarreia, a gente já comentou isso em outros vídeos, é difícil de você avaliar, às vezes, diarreia no bebê que tem o aleitamento materno exclusivo, porque as fezes do bebê em aleitamento materno já são mais aguadas, já são mais moles. Como é que você vai saber se é uma diarreia ou não? A dica é, observa o padrão, o básico. Se faz 3 vezes ao dia, esse é o basal, e de repente passa a fazer 6, 10 por dia, isso é considerado uma diarreia. Se muda o padrão de fezes e tem associado a outros fatores, começou a assar junto, começou a ter cólica, não ganhou peso, aí pode ser que se trate de uma diarreia. Agora, rapidamente, pelo que você falou, 3 vezes ao dia é um tanto, e aguado é um tanto habitual para bebê de 4 meses e que está em aleitamento materno. Não chama atenção. Vamos lá.
Bebê que só tem sangue nas fezes já está há 2 meses estabilizado. Qual a chance de cura? É alta? Muito alta. Porque é um bebê que é não IgE mediado, tipo intestinal, subtipo colite alérgica, que pegou só sangue nas fezes, mais nada. Então a chance é muito grande de já melhorar. Provavelmente já está bem menos sensível. Provavelmente 2 meses estável, às vezes já está até... Pode ser que a mãe já consiga comer os assados e a criança tolere, né? Então a chance é muito boa. Esse tipo de criança, metade já até 1 ano já melhorou. Não apareceu o vídeo ao vivo para alguém. O bebê fez 1 ano, descobri que tem a PLV aos 2 meses. Desde lá, não consigo estabilizar. Durante esse tempo, só dormiu direito à noite por 5 dias. A PLV dele interfere muito no sono dele? A PLV pode interferir no sono da criança. Mas, normalmente, quando só tem problema de sono e o resto não tem outro sintoma gastrointestinal, não tem sintoma respiratório, não tem sintoma cutâneo e só tem sintoma de sono, a maioria absoluta das vezes, não estou falando que são todas as vezes, mas a maioria são questões comportamentais e não são por alergia à proteína de vaca. Criança de 3 anos que começou a reagir a quase tudo depois de tomar probióticos e vitaminas, zinco, glutamina e imunoflan. Consegue comer de tudo sem reação. Será que tinha mesmo alergia ou uma desbiose? Tá, então é uma criança de 3 anos que começou a reagir quase tudo depois que tomou probiótico, vitaminas, zinco, glutamina, imunoflan. Consegue comer tudo sem reação. Será que tinha uma alergia? Não dá para saber por essas informações que você falou. Pode ser que não tivesse alergia, pode ser que fosse só uma desbiose. É possível. Bem, tem muita gente perguntando se alguém está conseguindo assistir, né? Parece que no YouTube. Deixa eu só ver isso aqui. Estou vendo pelo Instagram. Algumas pessoas não estão conseguindo ver. Isso aqui não está acontecendo. Um momento. Tá, aí depois a gente vê isso aqui. Tem gente que não está conseguindo assistir, a gente vai ver o que está acontecendo. E o replay vai ficar no canal, tá ok? Depois, gente. E aí vocês assistem. Isso, tá no Instagram. No Instagram que é mais fácil de ver. Ainda mama, exclui quase tudo da minha alimentação, até as frutas estão fazendo ele reagir. O bumbum dele também é muito afetado, fora as cólicas à noite. Não sei mais o que fazer. Cleide, um caso que você tem que procurar um bom gastro para te ajudar. O que a gente sabe é que vai melhorar. Né? As crianças melhoram mesmo com o tempo. E o seu caso está difícil, porque você já tentou tirar um monte de coisa. Tem que ver se você tirou as coisas certas, se você está tendo um controle bom de traços ou não. No YouTube? No YouTube. Tá. No Instagram. No Instagram estão vendo mesmo. No YouTube é que tem gente reclamando. Acredito que seja somente as... tá. Eu sou Graciela, mãe do Davi, 2 anos e meio. Queria saber esses dias. Meu filho esteve em TPO e reagiu com reações gastrointestinais. Depois de 15 dias, quer dizer que a tolerância está mais perto? Sim, pode ser, porque demorou 15 dias, né, pelo que eu entendi, para reagir. Então, quer dizer que a sensibilidade do seu filho já está bem menor que foi antes. E se ela está bem menor que foi antes, ou seja, está mais próximo da cura. Então é um sinal, sim, com toda certeza. Boa tarde, meu filho tem 3 meses e eu talvez tenha que entrar com fórmula de leite para complementar o aleitamento materno, pois voltarei ao trabalho. Qual a primeira fórmula que devo testar? Bem, depende muito de muita coisa. Mas, de modo geral, a primeira fórmula mais seguro, nessa idade, 3 meses, com sintomas gastrointestinais, seria uma fórmula de aminoácidos. Em primeiro lugar. De modo geral, tá, gente? Porque precisaria saber muito mais detalhes.
mas de modo geral a fórmula de aminoácido ela seria mais segura se for uma criança com uma cidade maior. Pelo menos nesse início. Depois, em pouco tempo, pode ser que você consiga mudar de uma fórmula de aminoácido para uma fórmula extensamente hidrolisada, que inclusive é mais barata. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que é isso. Bem, então, gente, acho que é isso. Nós vamos nos ver novamente semana que vem. A gente vai fazer outra bate-papo ao vivo com algum tema que a gente vai selecionar aqui, com base no que vocês estão falando pra gente também, no retorno que vocês estão dando. E então, até sexta que vem. O que mais? Acho que é isso, né? Se inscreva no canal para receber a notificação e as notícias. E a gente vai conversando, tá bom? Um abraço para vocês. Confiem que a cura ela vai chegar.